prosseguindo nossa sequência de filmes sobre zumbis. Inclusive, tô tão nessa aqui que eu tô lendo até Turminha da Mônica com histórias de zumbi, galera. E o que acontece hoje? Vamos para um filme coreano, que diferente do Invasão Zumbi, que teve 1 e 2, que era mais ligado no zumbi um pouco mais tradicional, com toques grandes de ficção científica. Inclusive, o segundo filme, ele é quase uma espécie de Mad Max na Coreia. O que acontece aqui? Aqui nós temos um toque de sobrenatural forte, pois é, onde temos um mega feiticeiro ressuscitando um exército de mortos-vivos, isso em plenas ruas dos anos 2000. Eu estou falando do filme A Maldição, O Despertar dos Mortos, de 2022, e que só chegou recentemente ao Brasil. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e vamos prosseguir na nossa sequência de zumbis. E esse aqui, nós temos então um equilíbrio muito bom entre ação, zumbis, maldição e conspiração. Porque qual é a trama? Aqui nós temos uma jornalista que tem um marido policial, e o que ocorre é que nós temos uma série de assassinatos que acontecem contra a liderança de uma mega empresa farmacêutica. Porém, o que acontece? Os assassinos, na verdade, são zumbis criados por magia, por alguém que quer se vingar contra essa mega companhia. E não estamos falando simplesmente de zumbis tradicionais, estamos falando de zumbis extremamente ágeis, fortes. Como eles são zumbis, eles ignoram a dor e correm em alta velocidade. Então são quase zumbis ninja pegando e lutando contra essa mega empresa. Então nós temos a questão de descobrir qual o segredo dessa empresa farmacêutica que irritou tanto alguém a ponto de fazer um exército de zumbis para destruir justamente essa empresa e tentar revelar ao mundo o grande segredo dela, e ao mesmo tempo descobrir quem é esse feiticeiro e como ele está fazendo essas coisas, sabe? Então é bem interessante como fica equilibrada a parte de suspense com o sobrenatural da história. Então, nós temos altas sequências de grandes perseguições policiais contra os zumbis lutando, ao mesmo tempo que nós temos todo um momento de investigação, tentando descobrir quem é o feiticeiro, qual a origem dos seus poderes e também qual o segredo que os donos da empresa farmacêutica estão tentando esconder dentro dessa história. E nisso tudo, ainda por cima temos uma pequena subtrama, onde logo no início é falado como a melhor amiga da protagonista desapareceu há tempos atrás, e ela era uma feiticeira, uma xamã, realizando várias lutas contra as forças do mal, e desapareceu, né? E o que acontece é que essa jornalista escreveu um livro falando justamente de como ela teve o contato sobrenatural com essa xamã, só que as pessoas não acreditam muito que isso seja de verdade. Então, achar essa pessoa é tanto fazer o livro voltar a vender, quanto poder pegar e realmente retomar o contato com essa amiga que desapareceu. É claro que, então, nós temos essa personagem que vai aparecer mais pro segundo, o que é comentado e falado, que estão buscando ela na primeira parte da história, né? E ela vai aparecer na segunda metade do filme para pegar e ser justamente uma força a mais, com uma feiticeira capaz de destruir os mortos-vivos, que se alia justamente ao casal para poder pegar e lutar contra esse feiticeiro maligno. E a gente sabe também que existe uma maldição própria que a feiticeira possui, que ela estava tentando dar um jeito de lidar ela e não queria que as pessoas, inclusive que afetasse as outras pessoas ao redor dela, e por isso ela desapareceu. O que é bem legal, porque a gente vê quando ela volta, toda uma jornada que ela mostra que teve aprendendo com diversos xamãs e feiticeiros por vários países diferentes da Ásia para conseguir conhecimento, para assim poder pegar e voltar e tá na ativa novamente. Então, o filme, por si só, ele é muito dinâmico. E as cenas de ações são espetaculares. Lembrando, né, que os zumbis, você pode quebrar, você pode atirar, mas você não vai fazer eles pararem de lutar até você conseguir destruir eles totalmente ou achar o ponto fraco deles, que
que tá ligado justamente à origem dos poderes desse feiticeiro, né? E é bem interessante que se a gente pensa nas histórias de Resident Evil, que é justamente lutando contra uma mega empresa farmacêutica, né? Aqui é interessante porque a gente tem isso aí, só que invertido, né? A ideia é que os zumbis são criados para fazer justiça contra uma mega empresa do mal. Existe um filme norte-americano bem interessante que também traz essa ideia de exército de zumbis lutando contra um grupo maligno, que é lá dos anos 60, 70, que se chama Os Zumbis de Sugar Hill, onde a gente tem em Zumbis de Sugar Hill uma garota cujo noivo é assassinado por um grupo de mafiosos que está tomando todas as grandes empresas de uma determinada região, e o que acontece? Ela pega, faz um acordo com o Barão Samedi e com uma feiticeira para poder pegar e fazer com que esses grupos de mafiosos sejam destruídos de uma vez. Então temos todo um grupo de zumbis pegando e se levantando justamente para poder pegar e destruir justamente os mafiosos. É uma história interessante que valeria muito a pena um remake, um reboot, ou mesmo uma continuação, né? Então, quando eu peguei e vi esse A Maldição dos Mortos-Vivos, eu disse, nossa, tá pegando mesmo o conceito e ampliando mesmo, detalhando. Nossa, mas que bacana. Então, outra dica que fica pra vocês, Os Zumbis de Sugar Hill, que é um ótimo filme, galera. Prosseguindo, então, nessa obra, outra coisa interessante que a gente tem também é a questão de como funciona a feitiçaria. A gente não tá pegando o mago tradicional europeu. A gente tem justamente o visão própria que tem desses países, mas precisamente da Coreia, junto com os países aliados, justamente da questão de como funciona toda a questão da mitologia e toques de feitiçaria, né? E também é interessante, onde, por exemplo, a varinha mágica, ela parece muito um pincel que você pega e realmente pinta, teoricamente, os feitiços no ar, o que é bem bacana. As salas ritualísticas têm um design totalmente distinto daquilo que a gente vê justamente naquelas salas cheias de velas, de rituais sombrios que a gente tem nos filmes ocidentais de maldição, não. Aquilo tem um design, uma estética própria dentro do filme, o que é muito bacana. Então você vai emergindo naquele mundo e vai pesquisando as coisas junto com a jornalista. E aquele grande problema, né? Até onde de fato você tá tendo uma vingança real só acontecido isso, ou uma vingança que tá saindo do controle, matando um monte de gente que não tem nada a ver com aquilo, justamente por causa da fúria descontrolada do feiticeiro, que, diga-se de passagem, podia ter feito de outras formas para poder pegar e se vingar, como a gente pode ver um pouco mais pra frente, né? Então a ideia básica é que a gente tem meio que dois vilões dentro dessa história. Um é o feiticeiro maligno, com os poderes cada vez mais descontrolados e maiores, usando os zumbis deles, né? Zumbis esse, que uma coisa interessante é que eles não são tirados do nada, materializados do nada, ou eles são realmente vítimas da empresa. Então cada zumbi que é analisado e analisado o histórico dele indo atrás, os policiais vão descobrindo justamente os experimentos secretos que essa empresa fazia. Inclusive até mesmo na forma como eles matam as pessoas, que é diferente do padrão, está associado também justamente ao grande segredo justamente dessa empresa, desses experimentos ilegais que eles faziam, e que eles estão fazendo de tudo e não vão para tentar pegar e impedir isso. Inclusive, outro ponto interessante para mostrar como o filme é bem feito é que a gente tem, mesmo dentro da empresa, gente que quer revelar o segredo, gente que quer resolver as coisas lá dentro. Então a gente tem vários pontos de vista, gente que não sabe o que fazer. A gente vê uma diretoria da empresa onde temos vários pontos de vista diferentes do como lidar com aquela situação e como assumir e se assumir e como seria isso a culpa pelas coisas que aconteceram no passado. Então, e aquela ideia de que tipo, até onde é melhor esconder tudo para não manchar a imagem da empresa que tem anos e décadas de duração, e até onde, na verdade, já destruíram a imagem da empresa, não apenas os próprios ideais da empresa, quando eles começaram a pegar e fazer coisas obscuras dentro do processo, sabe? Então,
É bem legal isso dentro dessa história, ali do ponto de vista, como eu disse, a gente acaba tendo dois pontos de vista distintos que acabam evoluindo para um terceiro, né? Que é justamente o ponto de vista do policial, investigando as coisas, analisando tudo, tendo inclusive justamente as suas armas de fogo como principal instrumento para pegar e eliminar os zumbis e ver o que está acontecendo. A jornalista usando a experiência investigativa dela, afinal, investigação policial é diferente de investigação jornalística, e os dois trocando informações para conseguir pegar e obter informações, né? Sendo que ela, a jornalista, já tem certos conhecimentos esotéricos, justamente por causa da experiência anterior dela com a amiga, né? E a amiga, quando aparece em si, onde temos justamente a visão da feiticeira, mostrando realmente como acontece a magia dentro da história, a gente conhecendo um pouquinho melhor dessa lógica, para pegar e entender realmente o que está acontecendo. Então, tudo isso vira um filme bem interessante. Inclusive, curiosamente, eu descobri ele não procurando simplesmente pelo Amazon Prime, onde eu assisti, mas quando eu estava uma vez numa cabine de imprensa, onde ele foi mostrado uma vez como um filme que tinha planos para pegar aí pro cinema brasileiro, mas infelizmente ou teve exibição muito curta ou acabou não parando nos cinemas. Então, fiquei bem grato de pegar e conseguir assistir essa obra. Afinal, temos ação na medida certa, suspense na medida certa, feitiçaria na medida certa, e é legal que não é um exército infinito de zumbis. Como eu disse, eles têm uma origem, que é justamente aqueles que foram tratados mal pela empresa, ressuscitando para se vingar. Então existe um número finito, então você vai destruindo os zumbis, você vai, tipo, diminuindo o número de zumbis, só que ao mesmo tempo é complicado, já que pra você destruir o zumbi, como disse, só o corpo completo, ou destruindo justamente o feitiço que causa isso, sabe? Então, é bem bacana. Inclusive, tem uma coisa, sem dar spoilers no final, que é como dá pra ver o feiticeiro do filme e a heroína feiticeira como meio pontos opostos do que a pessoa pode fazer quando lida com magia. E destruir, e literalmente num caminho onde você vai sendo tomado cada vez por ódio, por vingança, por você tem o poder, você vai usar ele da forma mais destrutiva possível e começa a entrar num ciclo contínuo de vingança e destruição. E o outro, no qual você tem a questão desse lado, da ideia de um poder sombrio junto com o poder como um todo, que vai sussurrando, te provocando para você causar um mal, tudo mais, etc. Mas você mantém aquele lado controlado, você vai respirando fundo, você vai sabendo usar de forma pontual, localizada, não apenas para não desperdiçar energia, mas para você não gerar consequências não intencionais daquilo que você pega e está realizando. Dá pra gente até pensar sobre uma ideia até quase semelhante ao caminho Jedi do Star Wars, a gente pensa um pouquinho nisso, né? Então, é bem interessante quando a gente vê essas duas visões diferentes. Como eu falei, esse filme, ele é continuação de um dorama. Isso é, teve um dorama em 2020 que fez sucesso na Coreia, que a gente pode traduzir como A Maldição. Em 2021 estrelou esse filme que era a continuação dele nos cinemas. E em 2022 pegou e começou a se espalhar esse filme para outros locais. E havia certo medo dos distribuidores, do pessoal assistir o filme e não entender porque não assistiu o dorama. Bem, apesar de que eu gostaria muito de assistir o dorama para entender mais a fundo cada personagem, como eu comentei, cada personagem da história ele é mostrado assim, ele é muito bem caracterizado. Você tem uma noção geral do passado dele, você vê a personalidade dele atuando, interagindo com os outros, isso basicamente o casal e a feiticeira, e você não precisa de mais nada para poder pegar e entender aquelas coisas. O que acontece é que claramente as cenas de flashback que a gente tem dentro da história, na verdade, elas acabam sendo provavelmente cenas desse dorama. Então, o dorama funciona mais como se você quer assistir um prequel para entender melhor essa profundidade desses personagens, pode pegar, seria legal se ele tivesse disponível esse dorama. Porém, ele não tem e dá para entender a história completamente, com início, meio e fim, devidamente elaborado lá dentro. Lembrando uma outra coisa, é que fiquem depois dos créditos, novamente, assim como o filme anterior que eu falei, do Unhas e Dentes, da Netflix, aqui no A Maldição, O Despertar dos Mortos,
a gente pega e tem uma cena pós-créditos, meio que após a primeira sequência de créditos, rapidinho, uma cena que é praticamente o verdadeiro final, o complemento do final da história, e que deixa tudo bem amarradinho. Então, aqui, diferente da maioria dos filmes de zumbi, onde temos uma coisa muito apocalíptica com tudo sendo devastado, aqui a gente tem muita gente que vai pro beleléu, muito grau de destruição, muito combate, porém, a gente acaba tendo uma coisa mais contida, a gente não tem apocalipse acontecendo, a gente tem realmente uma coisa muito mais indo pra ação e suspense e nada de clima de apocalipse, de fim do mundo. A ideia é muito mais do conceito de mortos vingativos ressurgindo e do poder da feitiçaria do que associado justamente à ideia de uma grande praga zumbi. Aqui no caso, o zumbi, inclusive é detalhado os passos para você criar um zumbi na história. Não que você dê pra criar em casa, diga-se de passagem, né? Já que você não vai ter os poderes místicos com as ordens de iniciação do lado do filme. Mas é bem legal porque, com isso você entende que não existe essa coisa de você infectar um zumbi com uma pessoa, com uma praga zumbi que vai se espalhar. E 2, é bem legal que ao saber cada uma das etapas, ao analisar uns zumbis e como são feitos os ataques, como cada uma das etapas precisa ser seguida para criar os zumbis, cada um daqueles detalhezinhos é investigado para você descobrir de onde estão vindo os zumbis, de onde o vilão está organizando as coisas, e ao mesmo tempo pensar, se precisa de tais elementos para criar um zumbi, então o zumbi tem que estar em tais condições. Então se o zumbi está em tais condições, e ele está ligado a essa empresa, então o que é que está ligado a essas condições que tem em comum com essa empresa para a gente poder pegar, investigar e descobrir qual o segredo oculto dela. Então é bem bacana isso, é bem lógico, diga-se de passagem, como é feito esse tipo de questão dentro da história. Lembrando uma coisa interessante, e dando um pequeno toque, inclusive, com um médico para vocês, quando a gente fala de experimentos de empresa farmacêutica, eu sei que existe aquela coisa tanto que demoniza toda a indústria farmacêutica como um todo, quanto aquela coisa que meio que santifica com qualquer coisa que aparece. Então, dando uma geral importante, toda vez que aparece uma notícia científica de uma nova medicação que está sendo testada, vai demorar aí uns 2 ou 3 anos para aquilo sair no mercado, porque como eu falei em um vídeo anterior meu, dá uma olhada no Unhas e Dentes, existe uma série de etapas que você tem que testar para você saber o que funciona, para quais pessoas funciona, qual é a dose tóxica que fica aquilo, sabe? Para como lidar aquilo de forma segura, inclusive para não matar quem tá pegando e mexendo com aquela substância nova. Então, tudo isso é importante. Então, toda vez que aparece uma notícia nova, não podem ficar alegres, mas pensem sempre, vai demorar uns 3 anos para aquilo pegar e virar uma medicação, um novo tratamento no mercado. Os raros exemplos são coisas que já existem no mercado e são usadas de formas novas, então você já tem uma noção de como aquilo funciona e descobre que há um efeito colateral de um remédio pode servir de tratamento para uma determinada doença, que é exatamente o inverso daquele efeito colateral, por exemplo, sabe? Então, esse tipo de coisa, sim, acontece. E outra coisa importante é que toda vez que você tem uma pesquisa experimental, gente, você nunca deve pagar por esse tratamento, porque pela própria legislação brasileira, esse tratamento, como ele é experimental, você não sabe se funciona ou não, ele deve ser gratuito para você. Você não deve pagar nada por ele. Se você tá vendo que uma coisa experimental nova que não existe no mercado e você tem que pegar e pagar por ele, fuja, que provavelmente, na verdade, é um tratamento que nem funciona e está sendo feito para roubar o seu dinheiro, sabe? Então, isso para ajudar a pegar e dar uma geral um pouquinho nessas questões que geram os diversos mitos e lendas envolvendo questões de mega empresas de saúde, questões farmacêuticas. Então, voltando ao filme, ele é uma ótima pedida, principalmente se você é fã de Resident Evil e quer justamente essa coisa de mega empresa farmacêutica e luta de zumbis com ação e ao mesmo tempo tem um mistério interessante que você vai resolvendo. Gente, esse filme, mesmo sendo ficção científica, mas sendo mais de fantasia urbana e feitiçaria, é pra você. E a ação é muito bem feita, alternando muito artes marciais com armas de fogo, fora cenas de suspense e as lutas
lutas e a parte de luta final entre os dois feiticeiros, ela é show de bola. Inclusive, da feiticeira com o zumbi, quando ela começa a pegar e usar os poderes dela. Então, galera, se gostaram, ou melhor, fale outros filmes de zumbis que vocês gostam aqui embaixo. Compartilhe com seus amigos, dá aquele like e até o próximo vídeo. Falou!